A gente vai falar hoje sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco na história mundial. Ela é considerada a porta de entrada para a idade contemporânea, que é a idade em que a gente vive, os dias de hoje. Então, existe o antes e o depois da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa é a Idade Moderna. Após a Revolução Francesa é a Idade Contemporânea. E aí, para a apresentação do tema, eu escolhi um desfile de escola de samba. Em determinados momentos, eles falaram sobre a Revolução Francesa em um desfile da Acadêmicos da Grande Rio. A gente precisa falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa. O que era a França antes do processo revolucionário? A França era uma monarquia absolutista governada por Luís XVI. Então, Luís XVI, neto de Luís XIV, aquele rei sol que tinha total poder na França, é Luís XVI que está mandando na França agora. E ele governa de forma absolutista, num contexto em que as ideias iluministas estão ganhando o mundo. Vale lembrar que a França era um país extremamente desigual. Existia uma pequena parcela da população composta pela igreja e pelos nobres que tinham toda a riqueza do país, enquanto quase 90% da população francesa estava mergulhada na mais absoluta miséria. Você tem um contraponto entre uma miséria absoluta da população de um lado e, do outro lado, o estado mais luxuoso da Europa. A balança comercial francesa era extremamente desfavorável. A França tinha enormes prejuízos na balança comercial. Gerava um déficit público enorme. O dinheiro está indo embora. Nada pior do que uma guerra para piorar a condição econômica de um país. Naquele momento da Guerra dos 7 Anos, que era uma guerra entre a Inglaterra e a França, essas potências estão se enfrentando. Isso vai gerar um custo enorme para os franceses. A França ainda vai querer ajudar aos Estados Unidos no seu processo de independência, porque eles imaginavam que se eles ajudassem os Estados Unidos na sua independência, eles estariam fragilizando a Inglaterra. Vale lembrar que os Estados Unidos era colônia de quem? Colônia da Inglaterra. Ajudar na independência dos Estados Unidos era uma forma de fragilizar os ingleses. Os custos com a guerra e os custos com a ajuda aos Estados Unidos na sua independência drenavam os recursos do reino francês. Ela não conseguia disputar e vencer a competição com os produtos manufaturados. E a indústria francesa não conseguia fazer frente ao desenvolvimento industrial da Inglaterra. A Inglaterra fez uma revolução industrial primeira, ela já é mais desenvolvida industrialmente. Nada nunca está tão ruim que ainda não possa piorar. A França vai passar por um problema agrícola muito grande, vai haver um período muito grande de secas, de pestes, de pragas no campo. Então a produção agrícola francesa despencou, para piorar a situação de caos que eles ainda viviam. Se o produto está em falta, o preço dessa mercadoria se eleva. Então agora você ainda tem uma enorme inflação na França. A França é o caos. E diante desse caos, você tem um rei com poderes totais na sua mão e atrás de você está aqui, ó, baforando no seu cangote as ideias iluministas de igualdade, participação política, respeito à vontade do povo. E para tentar resolver este problema caótico que a França está vivendo, o rei vai convocar os chamados Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? Os Estados franceses são uma espécie de assembleia em que os grupos políticos se reuniam para ajudar na tomada de decisões na França. Só observação de que o Estado não se reunia há mais de 170 anos, e aí o rei agora está convocando para dar sugestões para que ele consiga enfrentar essa crise que os franceses estão vivendo. Existiam 3 estados franceses. O primeiro estado, que é composto pelo clero, pelos membros da igreja, sejam eles do alto clero, os mais importantes membros da igreja, ou o baixo clero, os menos importantes membros da igreja. Eles correspondiam a 0,5% da população francesa, ou seja, insignificantes numericamente. A gente tem também o segundo estado. O segundo estado são os nobres franceses. Sejam esses nobres por nascimento, nasceram na família de nobres, ou o que a gente chama de nobreza togada. O que é nobreza togada? São os nobres que não nasceram nobre, mas eles tinham muito dinheiro, então eles compravam título de nobreza. 1,5% da população francesa. E para finalizar, a gente tem o terceiro estado, que é 98% da população. E aí você tem todo o restante da sociedade. Você tem a burguesia, você tem a classe média, que são os profissionais liberais
professores, médicos, engenheiros, advogados. Você tem também o povo comum. Quem é o povo comum? O povo comum são os chamados sans-culottes. Os sans-culottes correspondem à população pobre de Paris. E os sans-culottes são uma força muito importante no processo revolucionário. Sans-culottes são os pobres camponeses, são os operários, são os artesãos. Embora numericamente eles tenham um número extremamente desproporcional, porque o terceiro estado tem muito mais gente, eles têm um voto. Cada um tem direito a apenas um voto. Ou seja, sempre que o primeiro e o segundo estado se juntarem, o restante da sociedade vai perder nas votações. Somente o terceiro estado pagava impostos na França. Os nobres e a igreja não pagavam nenhum imposto. E como sugestão para acabar com a crise econômica, o terceiro estado exige igualdade e que o primeiro e segundo estado também paguem impostos. A reação deles e do rei foi tentar calar o terceiro estado, fechando as portas do prédio. No dia 20 de junho, quando os representantes chegaram para a reunião e encontraram as portas fechadas, suspeitaram de um complô. Passaram para outro local que chamaríamos de quadra de tênis e que, na verdade, era uma quadra de handball. Juntaram-se e juraram que não parariam de reunir-se até terem uma nova Constituição. Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. O juramento da quadra de tênis é um desses grandes momentos simbólicos na história da Revolução Francesa. Temos todas aquelas pessoas reunidas em uma quadra de tênis levantando os braços quase como uma saudação romana. E para a Assembleia aquele foi o momento em que perceberam algo em sua força e em sua dignidade e souberam que poderiam realmente desafiar o rei da França. Como um ato de desafio revolucionário, nasceu a Assembleia Nacional. Será uma comunhão de vozes de todo o país, um corpo parlamentar executando a vontade do povo. Mas tirar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma simples proclamação. Todas essas vitórias iniciais que aconteceram em Versalhes são mais vitórias de papel e não têm como se sustentar. O medo que tomou os representantes em Versalhes quando nos aproximamos de julho de 1789 foi porque o rei reunia suas forças para dispersá-los, para acabar com eles. No início de julho, 30.000 tropas reais posicionavam-se em torno de Paris. Para defender-se, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Os revolucionários atacam os arsenais de Paris e conseguem furtar 28.000 mosquetes. A única coisa que falta é a pólvora. E o povo sabe onde consegui-la. No centro de Paris existe uma masmorra de pedra, famosa como símbolo do regime feudal, a Bastilha. A prisão abriga toda a pólvora da cidade e é lendária como câmara de tortura e mortes horríveis. A Bastilha fora o grande símbolo do despotismo real, o grande símbolo dos reis da França que iam além dos limites de seu próprio poder, fora um símbolo do horror para o povo francês. Em meio à revolta, acontece um ultraje surpreendente. Louis demite seu ministro das Finanças, Jacques Necker, o amado do povo, visto como simpático às massas. Horas depois de sua demissão, Paris fica sabendo que seu representante foi afastado. Não restou mais nada além da revolta. No dia 14 de julho, multidões reuniram-se identificando-se com um pequeno penacho vermelho e azul, as cores de Paris, separadas pelo branco, a cor da causa dos Bourbon. Nascia o tricolor. E entre a multidão enfurecida, uma voz grita: para a Bastilha. Atacar a Bastilha significava que o povo de Paris dizia: não se livrarão da nova Assembleia Nacional. O povo está agindo, está armando-se e basicamente diziam: estamos do lado da revolução. Vendo o exército que aproximava-se, o governador da Bastilha, Bernard de Launay, tentou trancar a prisão. Armou uma defesa inútil, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e atiraram-se sobre os guardas com facas e lanças. Finalmente, de Launay rende-se, mas a multidão furiosa arrasta-o pelas ruas.
Os saqueadores exaltados chutam e esfaqueiam-no até que ele grita: "Matem-me de uma vez." E a multidão obedece. Ele é assassinado e nasce uma tradição revolucionária. Sua cabeça decepada desfila enfiada em uma lança. Os representantes da Assembleia Nacional não condenam esse ato de violência. Na verdade, aceitam-no. E foi essa aceitação da violência popular que, pela visão de algumas pessoas, criou um padrão que teria consequências catastróficas para o desenvolvimento da Revolução. Com a fumaça ainda pairando sobre a Bastilha, Luís XVI voltava da caça. Em seu diário, em 14 de julho de 1789, escreve "nada", referência à sua caçada mal-sucedida. Um ajudante surge com as notícias das revoltas e da queda da Bastilha. Luís XVI pergunta: "É uma revolta?" "Não, senhor", ele responde. "É uma revolução." Como um símbolo da derrota real, o povo, homens, mulheres e crianças, cavaram com as próprias mãos e derrubaram a Bastilha, tijolo por tijolo. Começavam a desmontar o próprio passado. Os franceses decidiram destruir a Bastilha logo que puderam. Sem terem como usar explosivos, isso foi feito dolorosamente, mas com um tremendo vigor. E os tijolos foram arrancados e vendidos como emblemas da demolição do despotismo. A energia das ruas dava forças para a Assembleia Nacional. Escreveram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem. Por esse documento, distinções de classe arcaicas foram abolidas e todos os homens considerados como iguais. A Declaração dos Direitos do Homem foi um documento promulgado por uma Assembleia Nacional. Foi redigido em nome do povo, pertencendo à nação. O rei não tinha conhecimento deste documento que declarava definitivamente a tomada do poder pelo povo. A declaração previa igualdade, direitos naturais de liberdade, prosperidade e o fim da opressão. Defende a representatividade por legitimação, que o governante seja legítimo, que atenda às vontades do povo, respeito às leis, direito de ir e vir, liberdade religiosa, o conceito de vontade geral. O ônus da prova cabe a quem acusa, direito de opinião e expressão, separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito de propriedade inviolável e sagrado. A força das mulheres. Durante a marcha sobre Versalhes, as mulheres reivindicavam o pão e tornam-se o símbolo da Revolução. Em 12 de julho de 1790, a Constituição Civil prevê a separação entre a Igreja e o Estado. Ironicamente, o direito de voto foi assegurado somente aos homens e era o voto censitário, para quem tivesse renda. A França se torna uma monarquia constitucional. Logo, milhares marchavam para Versalhes, com lanças e armas nas mãos. As mulheres iriam queixar-se ao rei. O centro da multidão era formado pelas famosas peixeiras, as destemidas mulheres dos mercados centrais, conhecidas por sua constituição forte e por sua coragem. Estavam equipadas com facas de escamar peixe, eram muito musculosas porque carregavam caixotes. Ninguém gostava de enfrentar essas mulheres. Eram mulheres dos bairros pobres que eram mais afetadas pelo aumento do preço do pão, da escassez de produtos que subitamente começavam a perceber que precisavam agir. É extraordinário que essas mulheres comuns, a maioria nem sabendo escrever seu nome, de repente agissem como protagonistas de um processo histórico. No palácio, a notícia da aproximação das mulheres furiosas chegou às câmaras da rainha. Diz a lenda que foi nesse momento que Maria Antonieta disse a frase famosa que jamais foi dita. Maria Antonieta não disse que comam brioches. Isso é um mito. Ela, infelizmente, talvez nunca tenha nem percebido os pobres de seu país tempo suficiente para fazer tal declaração. Quando as mulheres reuniram-se fora dos portões, Luís compreendeu que a revolução não poderia mais ser ignorada.
estava sendo levada à porta de seu palácio. Concorda então em assinar a Declaração dos Direitos do Homem e a multidão continuou a crescer durante a noite. Pela manhã, 20.000 pessoas acampavam-se diante do Palácio Real. Para encerrar os séculos de distância entre o rei e seus súditos, a massa irada exige que o rei e a rainha mudem-se para Paris. Indeciso, como sempre, Luís hesita em responder. Sua hesitação provocaria a fúria na multidão e colocaria as vidas da família real em sério perigo. Quando não recebem resposta ao seu pedido, deram a entender que massacrariam a rainha. Uma onda de mulheres furiosas invadiu o palácio, gritando pelo sangue da rainha. Massacraram guardas, decapitando-os e enfiando lanças em suas cabeças. Eram como espíritos gritando pelo palácio. Quero as entranhas dela, quero sua cabeça, quero uma perna, quero um braço. Penso que ficaram tão frenéticas que, se a tivessem encontrado, possivelmente a cortariam em pedaços. Temendo por sua vida, Maria escapa para os aposentos de Luís, poucos momentos antes das mulheres penetrarem em suas câmaras e estraçalharem sua cama. O rei e a rainha estavam à mercê da multidão. E o que ela queria era um pouco de atenção do rei. A única maneira das mulheres acalmarem-se seria a família real concordar em ir para Paris, já que as autoridades estavam em Paris. Seriam forçados a fazer o que o povo queria. 60.000 pessoas avançaram, deixando Versalhes em carroças e vagões carregados de farinha da despensa real. A carruagem foi escoltada até Paris. O rei e a rainha foram forçados a ir para Paris junto com as cabeças de seus guardas, que foram massacrados no palácio. Suas cabeças tinham sido decepadas em um ato de violência inigualável. As cabeças todas maquiadas desfilavam na frente da carruagem dos reis que as seguiam. O rei e a rainha deveriam habitar agora o Palácio das Tulherias. Nunca mais veriam Versalhes. Quando a família real mudou-se para Paris, passou a ser prisioneira. Eles sabiam, todos sabiam, havia grandes limites para o que poderiam fazer ou sonhar fazer. Eram os prisioneiros da capital, não havia a menor dúvida. Versalhes ficou abandonada e a Assembleia mudou-se para Paris. O poder agora estava com o povo. Dentro da Assembleia, nós tínhamos grupos ideológicos. Os jacobinos é o grupo mais radical dentro do processo revolucionário. Defende a república, é composto por pequena burguesia e camadas médias urbanas. Os girondinos são os mais conservadores, é alta burguesia e nobres liberais, que defendem uma república moderada ou ainda a manutenção da monarquia, seguindo a Constituição. Maio de 1791, quase 2 anos depois que a família real e a Assembleia Nacional mudaram-se para Paris. Robespierre dominava a Assembleia e o Clube Jacobino. Uma sociedade de debates formada em um monastério jacobino, onde reuniam-se. Naquele momento, acreditava-se que o centro da Revolução e Robespierre falavam com a força da moral. Seu verdadeiro norte era sempre o povo. Logo recebeu o apelido de O Incorruptível. A França agora era uma monarquia constitucional. O rei foi obrigado a dividir o poder com os revolucionários na Assembleia, mas a parte de Luís diminuía dia a dia, enquanto era obrigado a assinar lei após lei diminuindo sua própria autoridade, além de outra do regime feudal, a da Igreja Católica. Luís decidiu que chegara a hora de fugir da nova república e montar uma campanha para reclamar seu reinado. Luís decidiu em 1791 que precisava retomar o controle do país. E sabia que só poderia fazer isso com a ajuda de um exército estrangeiro. Teve então a ideia de fugir do Palácio das Tulherias e dirigir-se para a fronteira mais próxima. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha, disfarçados como criados,
fugiram do olhar ameaçador de Paris. Planejavam conquistar sua liberdade. Já passava da meia-noite quando a família real chegou à pequena cidade de Varennes, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira da Áustria, a salvação estava próxima. Mas seu caminho para a liberdade não foi adiante. Os rumores sobre a fuga real precederam-nos em Varennes. Um oficial da cidade parou a carruagem pedindo seus passaportes. Sua suspeita foi confirmada. Era a assinatura do próprio rei. Ele ficou surpreso com a visão de seu rei. Mas a guarda revolucionária não demonstrou reverência pela realeza. O rei esperava que o povo o reconheceria e que haveria uma rebelião em seu favor. E, para seu horror e surpresa, não se deslumbravam ao reconhecê-lo. Viam-no como um fugitivo e imediatamente foi preso e levado a Paris. A ideia de que o monarca abandonara seu povo foi psicologicamente catastrófica. Esse acontecimento rompeu o laço entre Luís e seus súditos. Agora tinham um rei que não era somente supérfluo. Tinham um rei que também era um traidor. Com a família real oficialmente presa da Revolução, o poder passou de Luís, agora um rei prisioneiro, para os revolucionários na Assembleia. No coração daquele jovem governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilha no pódio gritando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exige o sufrágio universal e o final da escravidão nas Índias Ocidentais francesas e, mais pacialmente ainda, grita contra a pena de morte. Durante essa nova era do Iluminismo, Robespierre desejava eliminar todos os remanescentes do passado primitivo e medieval. Após a tentativa de fuga do rei, armados até os dentes, forças austríacas, prussianas, dos nobres fugidos e de alguns burgueses que temiam a radicalização da Revolução Francesa, vizinhos da França, invadem a França. Derrotas constantes da França no campo de batalha foram atribuídas a uma suposta interferência do rei, que enviava informações privilegiadas para os inimigos de guerra da França vencerem a França. O objetivo do rei era que a França perdesse a guerra e os países absolutistas lhe devolvessem o poder. Após essas acusações, o rei perde o seu poder, é preso. Os franceses passam a vencer as batalhas. Os clérigos passam a se recusar a obedecer às novas leis criadas no processo revolucionário. Se a Áustria derrotasse o exército da Revolução, Luís poderia voltar ao poder. E Maria seria suspeita de traição por se corresponder com sua família na Áustria, abandonando sua fidelidade à francesa com o movimento de uma caneta. Enquanto isso, o rei e a rainha fingem ter aderido à Revolução. Luís e Maria Antonieta fazem um jogo duplo, muitas vezes parecem concordar com a Revolução, ao mesmo tempo conspiravam contra ela. Estavam tentando sobreviver. Se quisermos ser generosos, eles eram sobreviventes, mas se quisermos olhar do ponto de vista revolucionário, estavam mentindo. 10 de agosto de 1792, 27 mil cidadãos armados, animados por um ódio indignado, dirigem-se para o Palácio das Tulherias e caíram sobre os guardas do rei em um ataque selvagem. No final do dia, mais de 800 pessoas de ambos os lados estão mortas. O rei foge para esconder-se na Assembleia, mas não existe mais a monarquia. Luís é oficialmente destituído de seu título. Nascia a República Francesa. Surge o chamado período do terror jacobino. Os sans-culottes expulsam os líderes girondinos da convenção, que passa a ser uma convenção jacobina. Proclamou-se a República Francesa por unanimidade no dia 21 de setembro de 1792.
Criou-se um novo calendário tendo como marco inicial esta data, e não mais os aspectos religiosos do calendário cristão. Foi criado o voto universal masculino. O acesso à terra para o pequeno produtor foi assegurado. As terras da igreja e da nobreza que fugiu da França foram distribuídas para a população pobre. Foi criada a chamada Lei do Máximo, que tabelava os preços em preço máximo e mínimo para facilitar o acesso da população pobre à alimentação. Pessoas carentes, velhos, enfermos e doentes passaram a receber um auxílio do governo. Criou-se o ensino público obrigatório gratuito, o direito de greve, o fim da escravidão nas colônias francesas. Mas o que acabou dando este apelido a esse período da história é a criação do Comitê de Salvação Pública, criado para administrar a defesa do país, liderado por Robespierre, e o Tribunal Revolucionário, responsável por julgar os crimes dos inimigos políticos da Revolução, que usavam de extrema crueldade contra seus adversários. Robespierre, que lutara por uma monarquia constitucional, agora acreditava que não havia mais espaço para o rei. E tomou uma decisão de momento. A França julgaria seu próprio rei. Após a conclusão do veredito, a única questão era a sua única punição. Os moderados girondinos pediam que sua vida fosse poupada, deixando-os isolados na convenção. Os girondinos cristalizaram-se como uma facção na convenção sobre o debate sobre o rei, pois mesmo desejando uma república, não tinham certeza de que o rei devesse morrer. Mas os girondinos foram vencidos pelos jacobinos que queriam sangue. Por que os jacobinos queriam matar o rei? Creio que queriam matá-lo porque, como Robespierre disse brilhantemente, temos que matar o rei para que a revolução viva. Se o rei estiver certo, a revolução estará errada. Em qualquer sistema que tenha existido, só existe uma penalidade para a traição, e esta é a morte. E nesse sentido, se o rei era culpado de trair o país em tempos de guerra, então deveria morrer como traidor. No dia 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida. O rei deve morrer. Naquela noite, ele reuniu-se brevemente com a família. Calmo diante de suas lágrimas, prometeu voltar na manhã seguinte para uma despedida final. Não voltou. Não suportaria a angústia de sua família e não queria enfraquecer-se no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carroça levou Luís para o cadafalso. E ele historicamente encaminhou-se para a lâmina. Tentou dizer algumas palavras. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores. Às 10 horas e 22 minutos da manhã, o homem que fora rei não mais existia. Na prisão do templo, Maria ouviu os tiros de canhão anunciando a morte de seu marido. Desmaiou de desespero. São 3 os líderes jacobinos que se destacam neste período. Danton, apelidado de O Indulgente, representando os burgueses moderados, que querem frear o processo revolucionário e pôr fim aos assassinatos. Antes, juntos a Robespierre, e agora, inimigos. Jean-Paul Marat, que é o revolucionário radical representante dos sans-culottes, que quer sempre a radicalização da revolução.
E Robespierre, o incorruptível, que é mais moderado que Marat, mas vai guilhotinar os seus inimigos políticos num processo que guilhotinou 17 mil pessoas na França Revolucionária. E assim tem início um novo capítulo na Revolução, um período de violenta repressão chamado de O Terror. Em uma virada notável, os revolucionários suspendem a nova Constituição e os direitos que ela garantia. Espiões policiais espalham-se por todo o país. Qualquer um que fosse suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, rapidamente julgado e enviado para a lâmina nacional. O reinado do terror foi criado como um governo de emergência. O que compreendiam como terror era insuflá-lo nos corações dos inimigos da República. E eles ou aceitariam as regras ou seriam presos e condenados. A menor suspeita poderia mandar qualquer um para o cadafalso. Políticos que comentassem a monarquia defunta. Qualquer um que usasse as palavras Monsieur ou Madame ao invés da nova forma de tratamento cidadão. O ar estava carregado de paranoia. Vizinhos denunciam vizinhos. O rolar incessante das carroças da morte percorriam as ruas de Paris. A execução paira sobre as cabeças do povo. Todos sabiam que em Paris havia vários espiões da polícia por toda parte. Nas filas do pão, escutando o que as mulheres diziam e entregando-as se não gostassem do que ouviam. Podiam ser entregues não somente por se queixar do preço alto do pão, mas também por não mostrar-se muito entusiasmado com o andar da carruagem e com o sucesso da Revolução. Qualquer comentário poderia causar problemas às pessoas. O maior poder deveria ser delegado a um grupo menor e esse grupo tornou-se o Comitê de Segurança Pública, que finalmente resumiu-se a 12 pessoas que governavam a França como uma ditadura coletiva. Com suas palavras de mestre e sua visão revolucionária, Robespierre tinha a voz mais forte nas reuniões. E essa voz pedia mais sangue. Uma das incongruências da vida política de Robespierre era que inicialmente ele era um oponente apaixonado da pena de morte, e naturalmente isso voltou-se contra ele quando mais tarde tornou-se igualmente ferrenho a favor do terror e da guilhotina. Ele jamais explicou-se claramente, exceto para dizer: os tempos mudaram. A revolução endurecera Robespierre. Inicialmente apoiando fervorosamente uma imprensa livre, agora instaurava a censura, um vestígio do antigo regime. E com a igreja já sendo atacada, ele é influenciado por um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert. Quando a crise da guerra e da rebelião interna está no seu auge, o povo começa a dizer que a raiz de todo o problema eram os padres, a religião. E se quisessem salvar-se dos inimigos da revolução, deveriam destruir o poder da Igreja Católica. Superstição, fanatismo, é disso que a religião se trata e, consequentemente, acabar com isso. Ruas que tinham nomes de santos foram rebatizadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo São Marat. A igreja passou a ser o inimigo dos revolucionários radicais. Altares eram arrancados das igrejas e catedrais, o vidro era quebrado, as estátuas destroçadas. A riqueza da igreja simplesmente desaparecia. Para a opinião europeia, isso era ainda mais chocante do que a morte do rei. Nem mesmo o calendário cristão foi poupado. Os anos já não eram marcados a partir do nascimento de Cristo, mas de setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses receberam nomes de acordo com as estações. Julho tornou-se Thermidor, abril Floreal. Os meses foram partidos em 3 semanas de 10 dias cada. O calendário revolucionário foi destinado como uma arma contra o cristianismo, contra a fé cristã.
É claro que com uma semana de 10 dias não haveria mais o domingo, e o povo nem sabia mais quando seria o domingo. Era o que esperavam. O terror espalhou-se por toda a França. Insurreições são abatidas com uma crueldade sem limites. Na cidade de Lyon, onde os contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Segurança Pública exibe um exemplo cruel. Centenas de rebeldes são amarrados, enviados para os campos e assassinados em massa. Uma região chamada Vendéia, no oeste da França, também tornara-se um ponto de contra-revolução. Rebeldes e padres foram amarrados juntos e colocados em barcos que eram afundados sem piedade. Mais de 100.000 pessoas foram mortas somente em Vendéia. Em Paris, a guilhotina desce cada vez mais. Do outro lado do canal inglês, o London Times noticiou a revolução. São esses os direitos do homem? É essa a liberdade da natureza humana? Os tiranos mais selvagens de 4 patas que percorrem a África inexplorada são superiores a esses animais parisienses de 2 patas. A revolução tomara uma direção inesperada. Até mesmo Robespierre compreendeu que as coisas foram longe demais, que o povo não podia dirigir uma revolução própria. Precisavam de liderança, de uma mão de ferro. E com o poder de suas palavras, o incorruptível surge como aquele que lideraria a revolução. Os exércitos franceses finalmente conseguem vitórias nas fronteiras. Sob as ordens de um brilhante comandante, Napoleão Bonaparte, o exército francês faz com que a Marinha Britânica realize uma retirada desmoralizante em Toulon. A revolução está em seu auge. Robespierre está em seu mais alto poder. Dominara todos os inimigos da revolução e alcançara o sucesso através do terror. Durante um tempo, o terror foi um meio eficiente de reunir o país, o governo e lutar uma guerra com várias frentes. No leste, no norte, por toda parte. Lutando contra uma guerra civil em Vendéia, a mais sangrenta de todas. E também a guerra civil contra os girondinos e contra todos os revolucionários que se voltassem contra Paris. O terror atingiu sua meta, mas não parou. E não pararia, até devorar o homem que o criara. Maximilien Robespierre. A reação termidoriana é um freio no processo revolucionário. O período do terror apavorou os moderados. Saint-Just e Robespierre ficam sem apoio político. A burguesia moderada está com medo do povo armado. Marat acabou assassinado em seus aposentos por uma opositora. Robespierre perdeu a liderança da convenção. Robespierre e o Saint-Just foram presos e executados. Os moderados assumem o poder e instituem o chamado Diretório, composto por 5 diretores. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvou a revolução. Um exército revigorado repele os ataques na fronteira e os conflitos internos terminaram. No ponto mais alto de seu sucesso, Robespierre sonha com uma meta ainda maior: usar mais terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Por virtude, ele entende virtude cívica, que é um ponto pacífico para Robespierre. Por exemplo, não se pode ser um cidadão virtuoso simplesmente obedecendo à lei e baixando a cabeça. É preciso estar ativamente envolvido no trabalho do Estado, e isso incluía para Robespierre a destruição de seus inimigos do Estado. Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre fez um discurso explicando sua filosofia. Terror sem virtude é desastroso, mas a virtude sem terror é inútil. Ele associava o terror com a virtude. O terror, naquele momento, tornava-se em seu pensamento um instrumento pelo qual poderia criar a virtude. Mas outros discordavam. Para Danton, a revolução tomava o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, acreditavam que era hora de parar com o terror, servir a seu propósito
e corria o perigo de alimentar os revolucionários com seu próprio fogo. Na primavera de 1794, as coisas começavam a melhorar. A situação do alimento não era tão ruim e o esforço para a guerra melhorava. Danton dizia basicamente que era preciso tomar um caminho novo para o governo, que precisavam chegar a um tipo de normalização. Robespierre acreditava que ainda era cedo. Danton começaria a organizar um grupo para discutir que deveriam terminar com o terror. Robespierre vê isso como uma ameaça direta ao governo, não como uma diferença de opinião sobre a direção de uma política, e sim como uma traição em potencial. E na República de Virtude de Robespierre só existia uma resposta para a traição. Os dantonistas são presos e rapidamente sentenciados à morte. Robespierre mandou milhares de pessoas para o cadafalso, mas não está tranquilo com aquelas execuções sangrentas. Não atende os pedidos dos seus antigos amigos e aliados. Quando se encaminha para a lâmina, Danton grita: Meu único arrependimento é ir antes daquele rato, Robespierre. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lança a França em um período ainda mais sangrento, mais horripilante: o Grande Terror. O Grande Terror foi o nome dado à última fase do terror na primavera e no verão de 1794. Foi o período em que o espaço entre as execuções começou a diminuir e, com isso, a atmosfera de paranoia, especialmente de Paris, mas por todo o país, começa a aumentar. Podemos checar o número de execuções até chegar a mais de 800 por mês em Paris, crescendo ainda mais no fim. O carrasco de Paris está mais ocupado do que nunca. Mas no dia 6 de junho de 1794, as carroças da morte pararam. A guilhotina silenciou. Robespierre declarou um novo feriado religioso: o Festival do Ser Supremo. Queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a deusa da razão. Robespierre nunca foi um ateu, nunca apoiou políticas ateias, julgava que as pessoas precisavam acreditar em uma divindade e ajudou a criar esse culto chamado Culto do Ser Supremo, com um quadro extraordinário em Paris. Em junho de 1794, havia coros de pessoas vestidas de branco cantando, uma espécie de montanha de papel machê que foi construída no centro de Paris. E no momento crítico da cerimônia, Robespierre emergia no topo dessa montanha, vestido com uma toga e caminhando para o povo. Estou certo de que nesse momento muita gente pensou: o que ele está pensando? Que é Deus? Que é o rei? Quando o Grande Terror fugiu ao controle, os colegas de Robespierre viram o Festival do Ser Supremo como sua saída do mundo da realidade. Muitos pensaram que Robespierre chegara a uma posição tão extrema e fora da razão que não teria volta, que seu fanatismo o enlouquecera, que estava maluco. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre voltaram-se para aqueles mais perto dele. Em 27 de junho, agora 9 do Thermidor, ele apareceu na convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria seu último discurso. Robespierre cometeu um erro tático. Anunciou que tinha uma nova lista de inimigos, mas não a entregou. Portanto, todos tiveram medo de estar nela. E quando voltou no dia seguinte para entregar a lista, foi preso antes que pudesse falar. Um coro inesperado de vozes gritava fora Robespierre. Ele ficou chocado e em silêncio. Os representantes declararam-no um inimigo e removeram-no da convenção. Robespierre e vários de seus associados foram levados para a prefeitura, onde foram vigiados a noite inteira. Pela manhã, ouviram-se gritos. Os guardas correram para o segundo andar. Abriram a porta e viram uma cena inesperada. Um dos seguidores de Robespierre atirara-se pela janela. Outro atirara na própria cabeça. E Robespierre é encontrado semiconsciente com um ferimento de bala no rosto. Sua mandíbula partida por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passa suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Segurança Pública,
na mesma sala onde espalhara o terror até seu final sangrento. Enquanto é ridicularizado e insultado por seus antigos colegas, Robespierre não pode responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na concierge onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu companheiro de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para um quadro dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos aquilo." Robespierre dominara uma revolução e mudara a face da França. Reordenara a sociedade e dirigira um sistema sangrento e tirânico para garantir seu sucesso. Mas estava destinado a ser uma de suas últimas vítimas. O caso é que havia muito entusiasmo para terminar o terror, mas ninguém sabia como fazê-lo. E o mais surpreendente de tudo é que, no final, a única maneira de acabar com o terror seria com a queda de Robespierre. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina decapitou o incorruptível. E foi derramado o último sangue do terror. O terror morre com Robespierre, mas a revolução não. Os direitos do homem, a democracia, a nova república, os resultados da revolução sobreviveriam aos próprios revolucionários. A França entraria em um período de incertezas, congelada entre o medo de outro terror, ou pior ainda, um retorno à opressiva monarquia que o precedera. Depois de 5 anos instáveis, o poder novamente é consolidado nas mãos de um único homem: Napoleão Bonaparte. Os historiadores discordam sobre o fim da Revolução. Alguns acreditam que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros afirmam que a Revolução viveu até o século XIX e mais ainda. A Revolução destruiu a parte fútil da Europa e mudou para sempre o curso da civilização ocidental. A questão levantada pela Revolução Francesa é saber quanto de violência é justificável para conseguir-se uma sociedade melhor. O povo teria o direito de destruir o que julgava ser um sistema injusto para substituí-lo pelo que estava convencido fosse mais justo. Quanto de violência é justificável para esse fim? Ainda temos que pensar no assunto. Onde existe tirania, o grito por justiça é eterno. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Pela revolução. Eu costumo dizer que a Revolução Francesa é uma revolução sem fim. Porque você não sabe exatamente qual é o marco, né, que caracteriza o final desse processo revolucionário. Nem mesmo os historiadores entram em um consenso em relação a isso. Olha quanto tempo passou. As paredes até mudaram de cor. Olha o meu cabelo como cresceu. E a revolução ainda continua, sem um fim. Mas o que se segue a esse período é o momento da Revolução Francesa que recebe o nome de Diretório. É a partir desse momento que Napoleão Bonaparte começa sua caminhada para assumir o poder na França revolucionária. É reestabelecido o voto censitário, o voto de acordo com a renda. Ocorre a extinção do Tribunal Revolucionário, o fim das perseguições aos inimigos políticos. É criada uma nova Constituição para a França. As revoltas constantes de sans-culottes e dos camponeses ainda perduram. Crises econômicas persistem. Ameaças constantes de países vizinhos. Vitórias nas batalhas da Itália e a eficácia de Napoleão Bonaparte como um general vão dando a ele cada vez mais prestígio. Um golpe de Estado instituiu um governo liderado por 3 cônsules. No dia 9 de novembro de 1799, 18 Brumário pelo calendário da Revolução, muda o processo, muda o sistema de governo na França. Inicialmente no consulado, os 3 cônsules seriam cônsules provisórios. São Napoleão Bonaparte, Emmanuel e Roger. Mas a Constituição, criada em dezembro de 1799, instituiu cônsules permanentes: Napoleão Bonaparte, Jean-Jacques e Charles François.
O primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, poderia propor leis, nomear funcionários da administração, controlar o exército e conduzir relações exteriores. Rapidamente, Napoleão Bonaparte demonstra grande prestígio e poder, e convoca um plebiscito censitário em que é escolhido cônsul vitalício. Foi uma questão de tempo até chegar a ser aclamado imperador da França, se sobrepondo aos outros cônsules. Na cerimônia de coroação do novo imperador, em 1804, Napoleão Bonaparte dá uma demonstração de que não se submeteria à igreja. Quando o líder religioso se aproximou de Napoleão Bonaparte para colocar a coroa na cabeça de Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte tira a coroa da mão do líder religioso e ele mesmo coloca sobre sua cabeça, se consagrando imperador não pela vontade divina, mas pelo seu poder pessoal. Tem início a Era Napoleônica, mas isso já é uma outra história.